Dos trágicos campos de Moabe aos fartos campos de Boaz. A direção da história de Ruth e Noemi é conduzida pela força invisível da mão de Deus, que usa os aparentes acasos para o cumprimento de sua vontade e bênção do seu povo. O que alguns chamam de sorte, nós chamamos de intervenção silenciosa e eficaz de Deus. Paz, eu sou o pastor Wellington Salles e, como você sabe, é um grande prazer vir aqui para juntos fazermos nossas reflexões a respeito das lições dominicais. Para essa oportunidade, nós vamos refletir sobre a lição de número 4, o encontro de Ruth com Boaz. Antes de continuarmos ou de iniciarmos as nossas considerações, quero pedir gentilmente que você que não é inscrito no canal, se inscreva, curta, compartilhe. Fazendo isso, você vai me ajudar e muito a ter condições para produzir outros vídeos, outros comentários como esse. Certo que você vai atender o meu singelo pedido. Vamos à nossa introdução. E é aqui, nesse momento introdutório, que eu acho necessário nós fazermos um exercício de retrospectiva a respeito da lição passada, a lição de número 3, porque há uma espécie de diálogo entre esta lição e a lição de número 4. Primeira coisa que devemos considerar nesse retrospecto, observando o que foi ensinado na lição de número 3, é que nesta lição se teve o compromisso de observar o que se foi exposto no capítulo de número 1 do livro de Ruth. Por exemplo, se avaliou, se refletiu a respeito da relação de Ruth com Noemi, que no capítulo 1 é o grande núcleo, é o grande foco da narrativa. No capítulo 1, se observou, se considerou informações relacionadas a essa transição geográfica de Ruth e Noemi, tendo como ponto decisivo a notícia que Deus havia abençoado Belém. Em vista disso, se desenrola tanto a proposta de Noemi para que Ruth e Orfa fiquem, desencadeando a cena para a declaração de amor de Ruth e, naturalmente, a mudança geográfica dos campos de Moabe para Belém de Judá. Mas também nós, tendo em vista que a lição passada tinha como foco o capítulo 1, fomos apresentados à grande tragédia, a tragédia da falta. A falta do alimento, a falta dos filhos para Noemi e a falta para Noemi do marido e para Orfa, especialmente para Ruth, também dos maridos. Então, o capítulo de número 1 foca na relação de Ruth com Noemi, nessa transição geográfica de Moabe para Belém e na tragédia da falta. Guarde bem essas informações, porque a lição de número 4, esta lição que iniciamos nossa reflexão sobre ela agora, ela tem um foco no capítulo 2. E no capítulo 2, o foco narrativo, assim, a atenção que o escritor dá, em primeiro lugar, é para a relação de Ruth com Boaz. Se no capítulo 1 o foco era a relação de Noemi com Ruth, no capítulo 2 nós já mudamos o núcleo de relacionamento. Não é mais Ruth e Noemi, mas agora a atenção é transferida para Ruth e Boaz. Em segundo lugar, como no capítulo 1 houve uma transição geográfica, uma mudança de lugar dos personagens, também no capítulo 2 haverá uma mudança de personagem de lugar. Ruth sai de Belém e vai para os campos de Boaz. Mas uma coisa é diferente do capítulo 1. Se no capítulo 1 nós temos nesse lugar
de Moabe. A tragédia da falta, a falta de alimento, a falta dos filhos, a falta do marido para Noemi, Ruth e Orfa, a tragédia é da ausência, da falta. No capítulo 2 nós temos a bênção da provisão, a bênção do enchimento, a bênção do suprimento das necessidades. Então, além de nós fazermos a consideração desse diálogo entre a lição de número 1 e a lição de número 2, nós fazemos assim a observação da excelência literária, da beleza com que foi escrito o livro de Ruth, todo numa estrutura que se interdialoga, que conversa entre si. Um capítulo não é desconexo do outro, não possuem uma autonomia, até porque nós estamos falando de uma narrativa das melhores do Antigo Testamento do ponto de vista literário. Percebam que entre o capítulo 1 e o capítulo 2 há diálogos. Além disso, cabe nós considerarmos que a bênção da provisão que nós vamos observar no capítulo 2, ela traz consigo algumas informações interessantes. Por exemplo, a diferença entre o perfil de Boaz e o perfil de Quilion. Quilion, muito possivelmente, era o esposo de Ruth. Quilion, no capítulo 1, significa fraco, definhando fraqueza, doença. Boaz, que será o novo, entre aspas, marido de Ruth, que aparece como um instrumento de provisão no capítulo 2, significa filho da força. Inclusive, o próprio texto bíblico o chama de valente e poderoso, um grande contraste apresentando notadamente, pelo significado dos nomes dos personagens, um novo momento. O momento do capítulo 2 totalmente diferente do momento do capítulo 1. Outra coisa que nós vemos dentro do aspecto da bênção, da provisão de Deus para Ruth e Noemi é a diferença entre a falta que havia em Belém, notadamente as tragédias da falta em Moabe, e a fartura agora no capítulo 2 em Belém. Inclusive o escritor vai fazer questão de dizer que aquilo que Boaz deu para Noemi comer, sobejou, fartou, Noemi levou para casa uma quantidade considerável, apresentou para Noemi, ou seja, provisão, abundância, diferente do que a gente observou lá em Moabe. E isso fica notado, expresso de maneira muito clara no seguinte versículo bíblico, Boaz falando para Ruth: achega-te aqui e come do pão e molha o teu bocado no vinagre. E ela se assentou ao lado dos segadores, e ele lhe deu trigo tostado e comeu, que se fartou, e ainda restou, sobejou. Então, esse momento que nós consideramos agora é importante para darmos uma atenção especial a algumas informações que aparentam ser desconsideráveis no capítulo 2, mas são muito importantes em vista do diálogo que elas constroem, que elas fazem com o capítulo de número 1. Considerando tudo isso, a narrativa conduz para que Ruth passe a ser, primeiro, um instrumento de provisão para Noemi, Noemi dizendo assim: eu cheguei vazia. Agora Ruth, no capítulo 2, vai ser um instrumento de Deus para preencher o vazio em todos os aspectos de Noemi. E também a narrativa conduz Ruth para ser a protagonista de um exemplo de recompensa, como nós veremos. Ela abandona tudo em Moabe para viver o desconhecido em nome da fé em Belém de Judá e é recompensada, e as pessoas reconhecem isso. Tendo feito essas nossas considerações sobre a nossa introdução, vamos ao nosso ponto 1. Boaz, o remidor. Boaz, o que é responsável por cumprir algumas obrigações legais que protegem, que dão assistência, que preservam a família de Noemi, agora
juntamente com Ruth, nós vamos perceber que Boaz ele assume esse lugar legal porque ele tem condições, não apenas condições financeiras, mas como nós veremos, virtudes, condições morais para que ele esteja nesse lugar e naturalmente ele faça parte do plano de Deus que envolve Noemi, Ruth e ele mesmo. E aqui nós reforçamos no primeiro subponto essa ideia que entre Quilion e Boaz há um diálogo interessante. Quilion marca um momento de fraqueza, de desastre, de tragédia. Quilion significa fraco, doente. E agora nós vamos fazer menção de um homem que não é fraco, não é doente, é grande, é próspero. Boaz, que significa força. Algumas pessoas vão considerar que o nome dele significa filho da força. Então, nesse primeiro subponto, nós consideramos a força do personagem Boaz, fazendo um contraste com o Quilion do capítulo 1. Nós chamamos atenção também para a integridade moral do personagem Boaz, o que é muito significativo para o período dos juízes. Nós fizemos menção, por muitas vezes, das virtudes, dos valores de Ruth, da integridade e da lealdade de Ruth em relação a Noemi como coisas muito importantes em qualquer tempo, mas principalmente num tempo de crise moral, como era caracterizado a época dos juízes, onde a história desta família se desenrola. Em relação aos valores de Boaz, nós não podemos também desconsiderá-los no sentido de que eles são muito importantes, especialmente nesse período de crise moral que marca o tempo dos juízes. Então Boaz acaba por ser um personagem de muita relevância em vista de suas virtudes, de sua integridade moral, especialmente por conta do tempo em que ele manifesta esses valores morais. E também nós consideramos a riqueza agrícola do personagem Boaz. Por que isso é importante? Porque quem já leu o livro dos Juízes percebeu que uma das maneiras com as quais Deus permitiu o juízo sobre o povo inconstante de Israel foi exatamente ferindo, por assim dizer, a riqueza, o sustento, a base de sobrevivência do povo de Israel, que era a agricultura. Como o maior exemplo disso, nós temos o caso de Gideão. O povo estava escondido em cavernas com fome porque eles plantavam, os inimigos vinham e roubavam, estavam famintos, e Gideão estava malhando trigo no lagar, ou seja, no lugar em que se amassa uvas, Gideão estava malhando trigo, muito provavelmente, porque entre as videiras, entre as plantas de uva e o lagar que estava entre as plantas de uva, era um lugar em que ele poderia ali tratar o seu sustento de maneira escondida. Então, nós temos a ideia de que no âmbito agrícola havia juízo de Deus. Agora nós temos, como resultado da bênção de Deus, um homem que é muito rico do ponto de vista agrícola, o que é algo muito importante no contexto dos juízes. O que é que nós, por fim, consideramos com esse homem próspero, que é caracterizado por sua força, que é caracterizado por sua integridade moral, que é caracterizado por sua riqueza agrícola? É o seguinte: o resultado dessa força, dessa integridade, dessa riqueza, é que ele assume de maneira legal, de maneira digna, essa posição na sociedade de Belém, que corresponde à bênção para Noemi e Ruth, e alguém que está no alvo do plano de Deus, que está preparado para um tempo, que está na condição de ser utilizado por Deus. Segundo subponto, Goel e Levir são, claro, palavras hebraicas que correspondem
a missão de Boaz em relação a Ruth e a Noemi. E aqui nós vamos perceber a mão de Deus agindo no contexto legal dessa história. Até aqui nós fomos apresentados a um contexto familiar, não é? A morte do marido, a morte dos filhos de Noemi, que correspondem aos maridos de Orfa e Ruth, e nós fomos apresentados de maneira subjetiva a riqueza agrícola de Boaz, a direção que Ruth tomou indo para os campos de Boaz para trabalhar na colheita. Então nós estamos muito acostumados até aqui, eu diria assim, a esse contexto agrícola, mas a história vai nos conduzir para um contexto legal, um contexto de direito, ou seja, o mesmo Deus que opera assim num contexto agrícola, ele vai também manifestar a sua mão invisível, a sua força condutora num aspecto legal que corresponde à sociedade. E aí a gente vai perceber, em primeiro lugar, a aparição de um direito, que é o direito dos pobres de Israel, que era de colher o que se deixava para trás na colheita, que era chamado de rabiscos, sobre os proprietários de terra, proprietários de lavouras, patrões de segadores, ou seja, de colheitadores. Havia uma responsabilidade social. Ele devia obedecer à lei que dizia o seguinte: não colha tudo da sua lavoura, deixe alguma coisa para trás, para que os pobres possam colher e sobreviver com isso. Manifesta o que fica muito claro no Antigo e no Novo Testamento, essa preocupação social de Deus na proteção, na preservação e na manutenção do direito dos menos favorecidos. Inclusive, os períodos mais críticos de Judá e Israel, além da idolatria, se manifestava um problema moral também na desproteção e no desrespeito ao direito dos pobres. E aí nós temos alguns profetas que profetizam especificamente sobre essas problemáticas sociais. A gente tem Malaquias, nós temos Amós, que pode ser considerado o profeta da justiça social. No Novo Testamento nós temos a voz, eu diria assim, social de Tiago. Então, no Antigo e no Novo Testamento, nós somos apresentados ao Deus que garante a assistência, que garante a preservação, a proteção, assevera o direito aos menos favorecidos. E um dos exemplos disso é a história de Noemi. Noemi sai aos campos de Moabe nessa condição de estrangeira e de pobre, sabendo que as pessoas iam deixar para trás aquilo que era de direito. Depois da gente considerar o direito dos pobres, que aparece na nossa história de Ruth, Noemi e agora de Boaz, nós somos apresentados ao direito familiar. Primeiro direito familiar que nós somos apresentados é o do levirato. Levirato era um direito correspondente a uma família que havia passado, como a família de Noemi, por uma tragédia que colocaria em risco a sobrevivência da própria família, do clã, da descendência. Isso significava dizer que sobre o parente mais próximo recairia a responsabilidade de casar com a viúva, para que a descendência fosse preservada. Na história de Ruth e Noemi, nós temos um ajuste, até por conta da idade de Noemi, da impossibilidade de Noemi de gerar filhos. Então, nós vamos ver um desenrolar da história no sentido de Boaz, que teoricamente deveria casar com Noemi, mas isso não seria possível em nome da preservação da família, casando-se com Ruth. Mas nós temos, nesse sentido, a aparição, a manifestação de mais uma consideração, de mais um aspecto legal da história
de Noemi, o direito familiar, o direito de preservação da descendência, e dentro desse direito familiar nós temos o direito de propriedade, que apresenta Boaz como remidor, o resgatador, o Goel. O direito à propriedade era explicado mais ou menos assim: uma tragédia social se abateu sobre uma cidade, como ocorreu em Belém de Judá. Fome. O pai de família, junto com a sua família, tem que vender, né, as suas terras para ir sobreviver em outro lugar. Ele deveria vender para um parente próximo. Parente próximo compraria. Quando essa tragédia passasse, fosse possível retornar para casa após a peregrinação em nome da sobrevivência, esse parente próximo deveria devolver a propriedade. Se por um acaso essa tragédia atingisse o pai de família morresse, como aconteceu com Elimeleque, sobre esse parente mais próximo também estava a responsabilidade de assumir a dívida do parente morto, tendo em vista a condição de fragilidade desses familiares que sobrariam dessa tragédia. Então nós temos aqui o direito para os pobres. Noemi vai rebuscar, Noemi vai para a colheita daquilo que haviam deixado para trás. Nós temos um direito familiar que apresenta Boaz como parente mais próximo, com a responsabilidade de preservar, de dar continuidade à descendência de Elimeleque. Nós temos o direito à propriedade, que apresenta também Boaz como responsável por resgatar a propriedade de Elimeleque e entregá-la a Noemi e agora a Ruth. É interessante nós considerarmos que nós percebemos aqui, assim, nessa movimentação legal de lei para cá, de lei para lá, de lei aqui, de lei ali, que apresenta Boaz como forte resgatador, como forte preservador, como forte abençoador da vida de Noemi e Ruth, a invisível e provedora mão de Deus agindo em absolutamente tudo. O mesmo Deus que abre os ouvidos de Noemi para que ela ouça a notícia da bênção que ocorreu em Belém. O mesmo Deus que dá a Noemi de maneira surpreendente Ruth em Moabe, é o Deus que vai agindo na conjuntura legal da sociedade para manifestar a direção dos seus planos e a sua vontade de cuidar do seu povo. Em terceiro lugar, nós temos temor e respeito. Aqui nós já vamos considerar as virtudes, os valores de Boaz, e aí nós temos Boaz agindo com respeito para com seus trabalhadores. E eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores, ou seja, aos colheitadores: o Senhor seja convosco. E disseram-lhe eles: o Senhor te abençoe. Perceba que nessa relação de Boaz com seus trabalhadores não existe um abismo, não existe um temor, não existe uma separação. Os termos utilizados aqui são muito familiares. O Senhor seja convosco, o Senhor te abençoe. Não há nenhuma tensão na relação de Boaz com seus trabalhadores. Boaz é alguém que respeita os seus trabalhadores. É um exemplo para os crentes patrões, para os crentes a quem Deus deu a honra, a bênção de serem empreendedores, de liderar equipes que trabalham para eles, que sigam o exemplo de Boaz, que sigam o exemplo desse líder em que sua aparição, sua manifestação não cause temor, constrangimento, medo ou sinalize algum tipo de prejuízo, mas sinalize a bênção de Deus. O Senhor seja convosco, Deus te abençoe. Mas, para além disso, Boaz se apresenta como alguém que respeita e abençoa a vida de Ruth, um respeito para com Ruth. Ele diz assim: o Senhor galardoe o teu feito, seja cumprido o teu galardão no Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas viertes abrigar.
É interessante isso aqui, porque Boaz não está lançando a bênção sobre um patriota, sobre um patrício, ou seja, alguém da sua terra, alguém de Belém de Judá, alguém da sua tribo. Nós vamos perceber, quando nós vamos ler alguns casos de presença estrangeira no Antigo Testamento, um comportamento sempre preconceituoso, sempre resistente, sempre animoso de parte de Israel para com o estrangeiro. Inclusive, há orientações de Deus para que Israel cuide dos estrangeiros, com base no fato de que eles no Egito também foram estrangeiros e Deus usou os egípcios em algum momento para cuidar deles. Então, naturalmente, eles não poderiam agir de maneira diferente para com os estrangeiros. Mas sempre há, inclusive no Novo Testamento, casos de um comportamento assim resistente do judeu para com o estrangeiro. Nós somos apresentados a um Boaz que reconhece a história de uma estrangeira, que reconhece a condição de uma estrangeira, que reconhece a situação social da estrangeira, e ao invés de ser resistente, muito pelo contrário, ele faz menção da história dela, e com base na história dela, na decisão que ela tomou especificamente, ele diz: o Senhor te abençoe e recompense a tua atitude, que corresponde ao fato de que você veio se esconder, se abrigar nas asas do nosso Deus, ou seja, há lugar para todo mundo debaixo das asas de Deus, e Boaz é um reconhecedor disso. O que faz Boaz ser um tipo perfeito de Jesus. Jesus, durante o seu ministério como um judeu, teve também contato com algumas pessoas estrangeiras, e a atitude de Jesus foi a de reconhecimento. Então Boaz prefigura, faz menção, é um tipo, se assemelha a Jesus durante o seu ministério. Jesus, para o samaritano leproso, ele considerou essa atitude interessante dele vir agradecer a ele mesmo. Jesus, em relação ao pedido do oficial romano, disse: não precisa o senhor ir lá em casa não, só o senhor liberar a palavra que eu creio que o senhor vai curar o meu empregado. Jesus disse assim: nunca vi fé igual a desse homem em Israel. E o caso, com as devidas considerações, da mulher Ciro-Fenícia, que Jesus também reconhece o valor, a persistência, a grandeza da sua fé. Então, Boaz, abençoando uma estrangeira, faz assim, eu diria, uma semelhança, um tipo, como nós costumamos tecnicamente chamar, de Jesus, aquele que não rejeita quem não é judeu, que não rejeita o estrangeiro, mas abraça, abençoa, reconhece e também elogia. Vamos agora ao nosso ponto 2, o carinho de Boaz para com Ruth, fazendo eco ainda, fazendo menção ainda aí ao que acabamos de considerar. Né? A atitude é muito importante e rara de Boaz em relação ao carinho, ao respeito, à bênção para com uma estrangeira desconhecida. Logo que chegou ao campo, Boaz notou a presença de uma moça diferente entre as que respigavam, ou seja, aquelas que estavam colhendo as espigas. E nós vamos perceber que Ruth, como nós, era sabedora dessa resistência que os judeus tinham aos estrangeiros, tanto é que ela vai com cuidado entre os trabalhadores. Noemi orienta que ela tenha cuidado. O Boaz também vai fazer menção do fato de que ela precisa ser protegida, porque em sendo reconhecida como não sendo judia, ela poderia ser alvo de violência, ela poderia ser a vítima do preconceito. E é aqui que se manifesta um Boaz protetor, abençoador, cuidador. E aqui nós temos o exemplo do primeiro subponto. A pureza não exclui a ternura. Boaz é crente? Sim, mas não é chato. Boaz é santo? Sim, mas não é insuportável. Boaz é puro? Sim, mas não é aquela pessoa que onde ele chega, ele torna um ambiente amargo, insustentável, triste, e traz consigo, com a sua suposta pureza, com a sua suposta autoridade advinda da sua
santidade, constrangimento, peso ou razões para que o ambiente se torne triste. Muito pelo contrário, há um diálogo entre a pureza de Boaz, que é de muita relevância no contexto em que ele vive, e sua ternura. E é possível, inclusive, lendo o texto bíblico do livro de Ruth, classificar, entre aspas, as bênçãos da ternura de Boaz para Ruth. Primeira bênção da ternura de Boaz para Ruth é a bênção da consideração. Ruth capítulo 2, versículo 8, ele não chama Ruth de estrangeira, que merece ser desprezada, ou intitula Ruth de títulos pejorativos ou preconceituosos devido à sua condição social de estrangeira. Ele a chama de minha filha, filha minha. A segunda bênção decorrente da ternura de Boaz para com Ruth é a bênção da inclusão. Ruth, capítulo 2, versículo 8, Boaz diz o seguinte: te ajuntarás com as minhas moças, você não vai estar distante, você não vai ficar de fora, você não vai ser excluída por conta da sua condição social de estrangeira. Seja incluída, você vai fazer parte da família dos trabalhadores do meu campo. Percebam que uma das maiores tensões, uma das maiores necessidades, um dos maiores dramas de qualquer estrangeiro em qualquer tempo, especialmente no nosso, é da inclusão. Ninguém quer dar oportunidade de trabalho. Ninguém quer dar oportunidade de inserção educacional. Ninguém quer ter por perto. As pessoas pensam duas vezes em cumprimentar. As pessoas pensam duas vezes em parar para dar atenção, porque as vestes são diferentes, a língua é diferente. Às vezes está numa situação de rua, como nós conhecemos nesses últimos anos no Brasil, os venezuelanos e assim sucessivamente. Ninguém tem a confiança em alta para incluir estrangeiro, para incluir refugiado, mas a pureza de Boaz não é a pureza étnica chata, é uma pureza espiritual conjugada à ternura. Vem para cá que aqui tem lugar. Você é diferente? Ok. Você não é daqui? Ok, mas te ajunta com as minhas moças ao trabalho. A terceira bênção de Boaz, advinda da sua ternura para com Ruth, é a bênção da proteção, que é outro drama de qualquer estrangeiro, de qualquer refugiado, em qualquer lugar do mundo. Tendo em vista serem mal recepcionados, mal vistos, não falarem a mesma língua, serem diferentes na maneira de se comportar, na maneira de se vestir, por conta inclusive da sua religião, que o diga, os muçulmanos que assim transitam com maior número entre nós, sem dúvida nenhuma, andam com medo, são necessitados de proteção. E aí é a mesma situação de Ruth, só que ela é abençoada pela ternura de Boaz. Ruth 2:9. Eu não dei ordem aos moços para que te não toquem. Era de outro lugar. Se alguém reconhecesse ela por diferente, muito possivelmente ela seria alvo de algum tipo de violência. Mas agora ela é protegida pela ternura de Boaz. E por fim, a bênção do sustento. Você é diferente, você não fala a mesma língua, você se veste diferente, você é um estrangeiro, você é um refugiado, mas no lugar que eu beber, você vai beber junto. Ruth 2:9. Tiver com sede, vá lá no vaso e beba. Chegou a hora de comer, você não vai comer excluída, você não vai comer longe de nós. Ruth 2:14. Chega-te aqui, come do pão, pega o pedaço aí, coloca no vinagre e celebra conosco a bênção da provisão. Boaz é puro, mas não é chato. Boaz não é alguém que em nome da pureza exclui, em nome da pureza rejeita, em nome da pureza é preconceituoso, em nome da pureza é insuportável, em nome da pureza faz a igreja ser mal vista. Boaz é alguém que é puro, mas manifesta por meio da sua ternura a bênção de Deus para com as pessoas. Segundo subponto, Deus estava agindo. Nada estava fora do controle de Deus, nada estava fora
da orientação de Deus. Havia uma motivação especial na conduta de Boaz. Qual era a motivação? Ele já conhecia a bela história de Ruth. Talvez ele não a conhecia pessoalmente, mas ele já a conhecia por sua história. E, sem dúvida nenhuma, essa foi uma grande motivação para que Boaz compartilhasse a bênção da consideração, da inclusão, da proteção e do sustento para com Ruth. Isso acontece conosco ainda hoje. Eu, por exemplo, já ouvi muitas e muitas pessoas dizerem o seguinte para mim: eu não lhe conhecia, só ouvi falar do Senhor, mas eu já orava pelo Senhor. Eu nunca vi o Senhor pessoalmente, mas Deus colocou o Senhor no meu coração, disse para mim que era para eu interceder por você, porque os desafios são muitos, para que Deus te use. Você certamente já teve várias experiências assim. Deus conduz, é claro, se o testemunho é bom, a nossa história, para que intercessores intercedam por nós, para que nós possamos estar no coração de pessoas que Deus quer usar para nos abençoar. Do contrário, um testemunho mau também nos tira do coração de pessoas, fecha as portas para algumas pessoas. A lição que nós tiramos disso é a seguinte: antes que Boaz conhecesse pessoalmente Ruth, sua história já era conhecida e Deus já estava agindo por meio do seu testemunho. Terceiro subponto: sensível e espiritual. Mais um diálogo de duas virtudes que é possível que se observe na vida de Boaz: sensibilidade e espiritualidade. Boaz conciliava firmeza moral e sensibilidade, ternura e espiritualidade. A pureza de Boaz não era motivo para ele ser chato, insuportável. A espiritualidade de Boaz não era motivo para ele ser egoísta, para ele ser divisor, exclusivista ou algo do tipo. As expressões de Boaz comprovam isso. Havia em Boaz uma ausência de egoísmo em relação aos bens dele. Olha, tem uma mulher nova aí, diferente, deixa ela continuar a colher no meu campo. Se fosse um super espiritual, quem é ela? Veio da onde? Moabe, da terra dos malditos. Longe. Mas Moabe é alguém espiritual e sensível. Além disso, orienta que, em nome da sensibilidade, reconhecendo a necessidade de Ruth, ela beba água e coma pão. Ele não tinha exclusivismo, ele não tinha egoísmo em relação aos seus bens e não tinha exclusivismo e nem egoísmo em relação à sua fé. Porque existem alguns super espirituais que entendem que Deus é de propriedade exclusiva dele. Se Deus não fizer como ele acredita que Deus faz, não é Deus. Se Deus não falar como ele acredita que Deus fala, não é Deus. Se Deus não conduzir as coisas da forma que ele acredita, na sua super espiritualidade que devem ser conduzidas, não é Deus. Se as pessoas não forem do seu nível, não vestirem como ele veste, não falarem como ele fala, não orarem como ele ora, não pregarem como ele prega, não são. Se as pessoas não forem da sua igreja, não podem ser abençoados pelo seu Deus. Não, Boaz não é esse tipo de crente menino, irresponsável, egoísta, exclusivista. Boaz é alguém que diz o seguinte para Ruth: Ruth, tu é diferente, tu é de Moabe, mas é o seguinte, Deus te abençoe, Deus seja o teu galardão e Deus recompensa porque tu veio se abrigar sob suas asas. Olha os exemplos bonitos que Boaz nos compartilha. E agora nós chegamos ao último ponto, ponto 3, colheita de Ruth e a sua sobrevivência. A decisão espontânea e responsável de Ruth em sair do lugar de lamento e ir ao trabalho é ponto-chave para desencadear os novos rumos da história que irá lhe conduzir para o protagonismo marcado pela bênção e felicidade na narrativa. Imagine se Ruth ficasse lá na tenda de Noemi, no esconderijo de Noemi, da Mara amarga, se alimentando de amargura, olhando para o céu, esperando assim uma intervenção sobrenatural de Deus e não tomasse a decisão de ir trabalhar.
a história não teria tido esses desdobramentos abençoadores. Ruth nos ensina que é necessário, em meio a algumas perdas, é necessário, em meio a algumas tragédias, entender que a vida continua e levantar-se. Levantar para tomar uma atitude, levantar a cabeça para olhar para frente, para além, para uma nova direção, com a certeza de que o Senhor está no controle da situação. E aqui nós vamos perceber que Deus estava sim no controle da situação da história de Ruth e de Noemi e conduziu e honrou essa atitude de maneira espontânea sair para trabalhar, tomada por Ruth. E aí no primeiro subponto nós temos a lei da semeadura, que nos apresenta assim dois comportamentos, duas cosmovisões. Ou nós cremos que nós estamos jogados no mundo, fadados ao cumprimento fatal do nosso destino, e nada do que façamos importa para Deus, ou nós acreditamos que o mundo e nós somos criaturas de Deus, e Deus é recompensador, e Deus é julgador, e as nossas atitudes do ponto de vista da justiça divina serão recompensadas, e nós somos apresentados para entender melhor essa atitude justa de Deus, a lei da semeadura. Nós colhemos o que nós plantamos, e Ruth é um exemplo disso. Ela colhe bênção porque no meio da amargura, no meio da dor, resolveu se levantar em nome da responsabilidade, e também no momento em que ela poderia ficar na sua zona de conforto, tranquila, junto aos seus, resolveu se abrigar nas asas de Deus. Deus não deve nada a ninguém. Deus é o supremo recompensador de atitudes movidas pelo amor ao seu nome e pela fé. E aí é interessante que a recompensa de Ruth vai dialogar com a sua realidade religiosa anterior, porque lá em Moabe, Ruth poderia ficar muito bem, servindo a Quemós ou a Quemos, o deus que, entre outras manifestações de adoração, tinha de sacrificar, queimar crianças. Mas Ruth rejeita Quemós e se abriga nas asas do Deus de Israel e recebe como recompensa exatamente uma criança. E o desdobramento da história nós já sabemos. É bênção para Ruth, é bênção para Moás, é bênção para Noemi. Todo mundo reconhece a bênção da criança. Ela vai ser bisavó do rei, ela vai fazer parte da linhagem do rei e dos reis, porque foi abençoada com uma criança e não ficou em Quemós para sacrificar crianças. Segundo subponto, os acasos de Deus. Para quem está na direção e escondido sob as asas de Deus, os que chamam de acaso é, na verdade, parte do propósito divino. E aí nós pensamos nesse suposto acaso, que na verdade é a direção de Deus na experiência de Ruth, em que ela decide trabalhar, mas vai em direção ao campo e vai trabalhar e se acha no campo de Boaz. Mais uma vez a questão da direção, do movimento geográfico. Noemi com Elimeleque vai para Moabe, Noemi com Ruth vem para Belém, Ruth vem para os campos de Boaz. Tudo direcionado por Deus. E o que é também interessante é o fato de que quando Ruth chega abastecida, quando Ruth chega para encher o celeiro da mulher que reclamou que chegou vazia em Belém, que é Noemi, Noemi diz: onde você foi colher isso aqui? Onde você encontrou? Isso nos campos de Boaz. Aí Noemi reconhece a bênção de Deus. Para Ruth, acaso. Para Noemi, que conhecia, claro, mais intimamente Deus, era a bênção de Deus. E ela diz assim: bendito seja o Senhor, que ainda não tem deixado a sua beneficência nem para com os vivos e nem para com os mortos. E, por fim, o resultado da colheita. Eu termino essa consideração chamando a atenção para esse exemplo de Ruth. O exemplo de crer que Deus está no controle da situação. Que as atitudes movidas por fé terão recompensas no tempo certo, recompensas determinadas nas circunstâncias corretas pelo próprio Deus. Deus irá recompensar Ruth por sua atitude de fé,
por sua atitude responsável de trabalho. Ruth semeou na fé, Ruth semeou no trabalho e Deus recompensou Ruth poderosamente com uma recompensa permanente lembrada até hoje. É assim que Deus faz. Nada é por acaso. Deus está no controle da situação. Continue andando, continue trabalhando. Deus que guia hoje irá te recompensar amanhã. Em nome de Jesus.